Após o impasse jurídico sobre o valor do reajuste da passagem de ônibus em São José dos Campos, a prefeitura do município suspendeu o aumento de 7,3% na tarifa do transporte coletivo, que passaria a vigorar a partir desta segunda-feira. Há 2 anos, o governo tucano é impedido pela Justiça de aumentar a passagem de ônibus, sendo concedido apenas o reajuste de acordo com a inflação acumulada. A prefeitura decidiu suspender qualquer reajuste até a decisão final da Justiça. O caso foi um pedido da Defensoria Pública para barrar o reajuste definido pelo município. A Defensoria afirmou que o reajuste não poderia ultrapassar 1,76%, a inflação acumulada no período de abril a novembro de 2019, medida pelo IPC. Questionado em entrevista à SP Rio Mais e ao jornal O Vale, o prefeito Felício Ramute explicou que, após a decisão liminar da Justiça, houve uma pausa para as festividades de fim de ano. Agora, a Defensoria precisa analisar a liminar. Abre aspas. A melhor resposta é a resposta da Justiça, até porque ela é muito lenta ao tomar uma decisão. Não é que ela tomou uma decisão proibindo, é uma liminar. Não foi julgado o mérito de nenhum dos casos, disse Felício. O prefeito ainda afirmou que o maior vilão sobre o aumento da passagem foi o combustível. Abre aspas. A inflação foi de 3,5%. Houve o dissídio, mas o diesel foi o que pesou. Em primeira mão, Ramute adiantou que após o vencimento da concessão do transporte público em abril de 2021, as empresas que apresentarem propostas dentro do edital de concessão e tarifas menores podem se tornar as vencedoras da licitação. Abre aspas, abrindo possibilidade para haver uma redução na tarifa, disse Felício. Aguardemos, né? Aguardemos mais uma vez. Começamos assim, pelo final, então? Aguardemos, porque aguardar a redução da tarifa seria uma coisa inédita, acho que no país, né? Porque, na verdade, a redução de tarifas no Brasil, quando ocorre, é por subsídio. Quer dizer, subsídio, entenda-se, todo mundo paga, né? Não tem a menor dúvida, né? Mas o que é claro que a passagem de ônibus é uma coisa de interesse público, né? Porque afeta todas as pessoas, o transporte é uma coisa importante, etc. E tal. Mas se existe, a dúvida sempre que eu tenho é a seguinte, se existe um contrato, né, assinado entre duas empresas, no caso a prefeitura e as empresas de ônibus, que estabelece as regras do aumento, e essas regras estiverem sendo seguidas, porque uma coisa que não foi falada aí, por exemplo, é o que é importante no IPK, que é o índice de passageiros por quilômetro, é a quantidade de passageiros transportados, que seguramente caiu com a crise e caiu com o uso dos transportes por aplicativo. Isso no Brasil tudo aconteceu. Mas o que sempre me deixa assim chateado é essa história do judiciário ficar interferindo em coisas que, no meu entender, não tinha que interferir. Ele podia interferir, por exemplo, foi dado o aumento foi constatado a planilha que foi um aumento abusivo, que não teve a justificativa para o aumento. Mas nós estamos falando de 2 anos sem aumento também, né? Bom, ontem o Felício, inclusive, citou um caso que aconteceu em Minas Gerais, onde a Justiça fez ao contrário. A Justiça fez-se cumprir o contrato em Minas Gerais e obrigou a Prefeitura a aumentar a passagem. Então, aí, segundo o prefeito, a Justiça, uma resposta um pouco irônica, a melhor resposta é a resposta da Justiça. Porque é uma resposta lenta, como ele disse, é uma liminar, a decisão ainda não foi tomada, então a Prefeitura decidiu suspender qualquer redução até esperar a decisão da Justiça. Tá, e baseado no que você falou, Douglas, eu já comentei isso aqui, quer dizer, como existe um contrato, tá, se a Prefeitura não der o aumento, como é o caso que você falou aí, a Prefeitura pode ser acionada para pagar essa diferença nesse período todo. Porque eu, como empresa, estou tendo prejuízo. E eu tenho um contrato com você. É complicado. E o que a gente ressaltou esses dias, Glauco, tem que ressaltar de novo. Esse contrato grande da concessão do transporte público acaba em abril de 2021. Então a gente tem que ficar atento às propostas dos nossos novos prefeitos ou o mesmo que vão aí fazer as propostas de eleição esse ano e questionar o que vai ser feito do transporte público a partir de abril de 2021. Fica aí o questionamento. E aí, lembrando sempre, tem uma coisa também, né? Quer dizer, a questão da tarifa,
Tem a questão das gratuidades, né? Quer dizer, quanto mais gente usando o benefício da gratuidade, por exemplo, idosos, isso interfere no preço das outras pessoas que pagam. E tudo isso vai ter impacto no valor final da tarifa. Né? Com certeza. Inclusive, ontem questionado sobre se esses novos modais de transporte, como Uber 99, as bikes, patinetes e carros compartilhados, devem afetar na qualidade do serviço, porque às vezes o cidadão escolhe um serviço que é um pouquinho mais caro, mas que tem mais conforto. O Felício disse que os novos modais de transportes também chegam ao transporte coletivo, como é o caso do VLP. Então a gente tem que aguardar aí mais essa definição também do VLP, como é que vai ficar, para ver se realmente esse número de passageiros transportados pagantes vai aumentar, diminuir, de acordo com as novas tendências. Quando o VLP começar a funcionar, com certeza vai diminuir, né? Exatamente, porque segundo a Busvale, né, que é a empresa que administra as 3 concessionárias do transporte aqui de São José dos Campos. Representa, né? Representa isso. De 2011 para cá, o número de gratuidade aumentou cerca de 95%, né? De passageiros que utilizam da gratuidade de 2011 para cá, subiu 95%, que é um número bem expressivo, né? Dependendo da base, né? Se subiu de 1.000 para 2.000, mais ou menos. Agora, se subiu de 50 mil para 100 mil, realmente é um número expressivo. Vamos terminar como começamos? Aguardemos. Aguardemos. Resta-se saber só se o poder público também vai ter a agilidade e principalmente sensibilidade para notar as nuances do que estão acontecendo nos modais de transporte e a agilidade e efetividade para assumir. Só complementando o que você falou, Douglas, na verdade o que vai acontecer é o seguinte, né? O próximo prefeito já vai pegar a licitação pronta, né? Exatamente. Porque essa licitação tem que ser lançada em 2020. Porque você não pode chegar em abril de 21 e não está com a licitação pronta, porque termina em abril. Então essa licitação tem que ser realizada provavelmente no final desse ano. E a licitação já deve estar sendo debatida no COMOB, que é o Conselho de Mobilidade Urbana. Né? Então, esperemos que sim, para que não haja interferência do Ministério Público dizendo que não estão seguindo os trâmites que tem que seguir. A população pode participar de 2 maneiras, votando e participando do COMOB. Então fica aí o questionamento para quem... Agora, o que é COMOB mesmo, Douglas? Conselho de Mobilidade Urbana. Perfeito. Isso. Olha, eu cheguei à conclusão do seguinte, isso aqui não dá para fazer uma matéria, dá para fazer uma minissérie. Exatamente, Minissérie é bom, hein? Dá para fazer uma minissérie disso daqui. Vamos terminar como começamos. Aguardemos.